Olá, meus alunos do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de sociologia. Hoje o tema será a formação da globalização econômica, né? É o primeiro tema ali da sexta apostila do positivo, né? Essa aqui que eu estou em mãos, como vocês podem ver, né? Formação da globalização econômica. É uma apostila que ela tem um assunto, ela tem um conteúdo que muda um pouco o nosso raciocínio que estávamos fazendo até agora, né? Ela vai discutir questões globais, né, que envolve a nossa economia, o sistema social, ambiental, todos os nossos problemas que temos aí quando envolve o sistema, a questão planetária, né? Ou as relações entre países e tal, né? Então é bem interessante de se pensar nesse assunto, né? Porque por mais que temos outras matérias que discutem esse assunto, né? A sociologia também tem uma contribuição a fazer dentro do sistema de globalização, né? Ele é um assunto muito característico dentro da disciplina de geografia, né? Mas o Enem e vários outros vestibulares acabam colocando globalização também dentro da sociologia. E temos alguns sociólogos que também trabalham o tema globalização, né? Como, por exemplo, o Ottaviani, né, que eu vou citar ainda nessa aula de hoje, e também tem o Anthony Giddens, também outro sociólogo que fala sobre esse assunto. Então, globalização não é exclusivo da geografia, pode também ser trabalhado dentro da nossa querida matéria sociologia, né? Então, vamos lá, espero que vocês gostem da aula, né? Acompanhem os slides, eu vou falando e fazendo a leitura desses slides ali no vídeo. Né? Então é interessante que vocês acompanhem meu raciocínio, né? É uma aula bem fácil assim, de discutir. Né? Espero que vocês gostem aí. Então vamos lá. Né? A primeira coisa que nós temos que pensar é o conceito de globalização. Né? O que é a globalização? Né? Como que a gente pode pensar esse assunto? É óbvio que vocês já devem ter um pré-conhecimento sobre isso, né? Mas não custa a gente colocar um pouco dessas definições. Né? Então, como vocês podem ver no slide ali, a globalização é um conjunto de transformações mundiais de dimensões econômicas, culturais, sociais, políticas, religiosas, jurídicas interligadas de modo complexo. Né? Então, a globalização, ela teve os teóricos, na verdade, eles divergem um pouco sobre o início dessa globalização. Né? Então, até a apostila cita isso, né, na página 5. Se vocês forem olhar a página 5 ali, eu estou acompanhando, né, o texto ali da apostila. A página 5 fala que são dois autores que trabalham essa ideia do surgimento da globalização. Um deles é um geógrafo, né, chamado Milton Santos. Inclusive, é um dos principais intelectuais que o Brasil já teve, né, o Milton Santos. Tem uma representatividade imensa dentro da área da geografia e também na sociologia, até certo ponto, né? Então, Milton Santos fala que a globalização teve início nas grandes navegações, né? E não está errado, né? Quando os portugueses lá resolveram sair da Europa e conhecer o Novo Mundo, necessariamente, né? Ou a América, né? Como eles deram o nome na época, né? E aí começaram a troca de mercadorias, né? Entre continentes e tal. Você teve, então, você já pode dizer que seria o início da globalização, porque você teve choque de culturas, né? Você teve o português descobrindo a América e conhecendo os povos que aqui viviam, né? Os ameríndios, como eles falavam na época, né? Os indígenas. Mas, né, a globalização como conhecemos hoje, necessariamente, tem um outro autor que trabalha essa ideia um pouco mais elaborada. Então, a globalização realmente teve início lá nas grandes navegações, com a troca de mercadorias, enfim, né? O Pacto Colonial também foi uma forma de globalização. Mas a globalização como conhecemos hoje, né? Essa globalização que fala ali dimensões econômicas, culturais, sociais, políticas, religiosas, todas essas interações, né? Elas teve foi teorizado, né? Foi pensado nessa parte na década de 1970, foi pensado pelo sociólogo Itaviani, né? Então Itaviani determina que necessariamente a globalização como conhecemos hoje, ela foi criada a partir da década de 70. E aqui é importante determinarmos por que
década de 70, né? Esse é um ponto. Então eu gostaria de pegar aqui um pouquinho da história para discutir isso aí, né? Então o que acontece? A globalização como conhecemos hoje, necessariamente, ela teve assim o seu ponto inicial mesmo assim, né, depois no final da Segunda Guerra Mundial, né? Aí acontece, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve o surgimento do sistema global, desculpa, um sistema econômico chamado sistema de bem-estar social, né? Onde os estados começaram a investir no desenvolvimento econômico no pós-guerra, né? Então a Europa estava totalmente destruída na Segunda Guerra Mundial e a sua reconstrução precisou então ter sido feita através de investimento estatal. Então, o bem-estar social justamente era isso, né? E aí acontece, esse bem-estar social ele foi vindo até a década de 1970. Na década de 1970, teve o fim do bem-estar social e o início do neoliberalismo. Né? E o neoliberalismo foi aonde você teve um grande avanço, né, do desenvolvimento econômico, né, uma liberdade maior das empresas, a retirada do Estado desses investimentos, e aí então a troca de mercadorias, né, a troca de tecnologia, o sistema capitalista se transformou um pouco mais avançado nesse ponto. Então, em 1970, aí a utilização do petróleo, então, né, como uma principal moeda global aí, né, tirando assim a moeda que eu digo no sentido de mercadorias, né, temos aí então o petróleo como base principal. E aí, a partir de 1970 até hoje, nós temos aí todas as relações econômicas, elas estão quase todas baseadas nas relações de petróleo, na venda do petróleo. Não só o petróleo, né? Tem outras mercadorias como as commodities, por exemplo, o Brasil, né? É um país que tem o seu PIB praticamente baseado na venda de commodities, mas o petróleo é uma das fontes, né, de renda aí de vários países, e isso é interessante de se pensar nesse início, né, dessa globalização aí. Então, o que acontece? Então, qual que é a ideia da globalização? Né? A globalização resulta no avanço da tecnologia, como a invenção dos computadores e a internet. Né? A principal característica da globalização é tornar o mundo interligado. Né? Então, o que é a palavra global já diz isso? Né? Então, você torna o mundo global. E os meios de comunicação têm grande importância nisso. Um dos pontos que a gente pode entender, né, é essa comunicação, esse meio de informação. Né? O mundo deixou de ser uma relação mais de mercadoria e passou a utilizar uma outra fonte de relações, né? Que é a informação, né? Então, por exemplo, hoje nós podemos ter essa aula, né? Essa aula via web aí, né, essa aula à distância, graças a todo esse avanço tecnológico, né? Então a gente pode estar conectados, né? Então, por mais que moramos longe, eu moro aqui na incrível e grande Santa Teresa do Oeste, né, no Paraná, e vocês aí em Cascavel, né, e a gente pode ter aulas, né, à distância aí, graças a essa conexão, né, essa diminuição de distâncias que a internet, né, e a globalização traz para nós. Né? Então, conectar as pessoas foi um grande avanço dessa globalização que nós temos aí no sentido tecnológico, né? Os celulares, os computadores, né? Fez com que nós se tornássemos mais próximos, né? E ao mesmo tempo distantes, né? Com a utilização da internet, né? Então, assim, ó, a principal característica da globalização é tornar o mundo interligado, que levou as pessoas a falar de uma aldeia global, né? Que não seríamos mais cidadãos de um país, mas sim cidadãos planetários. Ou seja, né? Nós estamos conectados, hoje as informações são rápidas, né? O que acontece no outro lado do planeta nós já sabemos em tempo real, né? Então, o que antes demorava semanas, até meses para chegar as informações, hoje você sabe basicamente no momento que está acontecendo, né? Todos os acontecimentos aí, principalmente na questão política, né? Então, hoje qualquer medida de um país aí que muda, que faz alguma coisa fora, a gente já sabe automaticamente. Um exemplo disso é o coronavírus, né? Quando a China estava tendo seus primeiros casos, nós já sabíamos do que estava acontecendo, né? O que não imaginávamos é que iria chegar na porta de nossas casas o coronavírus, mas que, né, o mundo já estava
sabendo desse coronavírus aí. E, claro, né, uma outra coisa que eu posso colocar aí para nós discutirmos é a ideia de que o próprio coronavírus, né, ele se espalhou devido a essa globalização, porque a conexão de países os meios de transporte global aí fez espalhar de forma ascendente o coronavírus e se tornou um problema global, né? Tanto que a Organização Mundial de Saúde declarou como pandemia. Por quê? Por causa de que o que espalha, né, o vírus aí globalmente é porque as pessoas estão conectadas globalmente, né, tem a mobilidade, né, em todo o torno do país inteiro. Então, né, ali que diz ali, ó, nesse contexto, a própria sociologia teve que ampliar seu olhar sobre o objeto de estudo. Então, ou seja, a sociologia, né, também teve que se adequar a isso, né? Como que é essa nova sociedade global, né? Então, como a sociologia tem a intenção de estudar a sociedade, como que é esse global necessariamente, né? Se olhar sobre o seu objeto de estudo, não podia mais enxergar a sociedade como algo fechado, restrito a uma pequena comunidade de cidade ou nação. A sociedade se tornou global, com certeza, né? Então, como estudar essa questão global? Então, esse é um grande objetivo, um grande desafio da sociologia é entender esse global, como que chegamos então, né, essa sociedade global e o que resulta em nossas vidas isso, né, no sentido, em todos os sentidos, seja ele econômico, político, social, enfim, né, todos esses conceitos aí, ambiental também, né, temos aí vários problemas ambientais nesse sentido. Então, há alguns efeitos da globalização, então, né, vamos pensar nessa parte de efeitos, né. Alguns efeitos da globalização são a mundialização do sistema de produção e das transferências financeiras, disseminação de informação e imagens através de novos e instantâneos meios de comunicação, como já citei ali, né? Como já falei dessa parte, deslocamento em massa de pessoas, seja como turistas, como trabalhadores, migrantes ou refugiados, né? Então aqui é entender que essa questão dos migrantes refugiados, né? Agora nesse ano de 2020, pelo menos no final de 2019, início de 2020, nós tivemos vários problemas de refugiados, né? Nas guerras que tivemos no Oriente Médio, assim por diante. Então isso causa um problema global, né? Porque envolve questões econômicas, questões políticas, principalmente políticas nesse sentido, né? Então, ó, a disseminação de informação, de imagens, através de novos e instantâneos meios de comunicação. Com certeza, eu já acabei citando que é hoje o grande movimento, o que movimenta, né? A interação entre as pessoas e o sistema econômico também, né? Hoje a imagem se torna dinheiro hoje em dia, né? Graças a esse movimento aí de globalização. Então, acontece, na apostila de vocês, ele vai trabalhar, então, uma questão mais histórica dessa questão de globalização, e ela vai trabalhar, então, em dois sentidos, né? A integração e a interdependência no pós-guerra. Então, a ideia da apostila é trabalhar onde vem o que aconteceu, qual que é os efeitos dessa globalização no mundo econômico na pós-guerra, né? Então, tudo isso que eu falei para vocês tem dois sentidos. Tem dois termos que a gente pode utilizar. Um desses termos é a integração, ou seja, né, o que conectou os países, né? Então ali fala ali no termo ali, ó, esse termo eu retirei da própria apostila de vocês, ele fala assim, o aumento das ligações econômicas, sociais, políticas e culturais entre os países, né? Ela envolve a eliminação gradual de restrições impostas à circulação de dinheiro, mercadorias, serviços e pessoas entre as nações. Então, o que acontece? A integração, esse pós-guerra, né? O pós-guerra trouxe essa integração econômica e tal. Então, assim, então os acontecimentos, as questões que envolvem, principalmente as questões econômicas, elas têm grande impacto, né? Quando se aumentou essa integração entre os países aí dentro do planeta, né? Digamos assim, né? Então essa eliminação gradual de restrições impostas à circulação de dinheiro e mercadorias, esse é o grande ponto para nós entendermos o avanço do capitalismo ou o próprio desenvolvimento do capitalismo, né? A gente sabe, e já falei para vocês em sala de aula, de que o capitalismo ele faz um ciclo, né? Ele sobe e desce, assim, né? Ele tem como gráfico, né? Essa interação aí. Então, o que acontece, né? Essa redefinição do capitalismo e das relações econômicas, ela vem então dessa integração entre os países dentro do globo, digamos assim. Então, isso é muito importante para a gente pensar
como, como efeitos dessa globalização no pós-guerra. E aí acontece, além dessa interação, né, temos aí, né, dessa integração, nós temos então a interdependência. O que é a interdependência? Ela vai de frente então às questões econômicas, né, principalmente econômicas e políticas, né, do país. Então significa o reconhecimento de que os acontecimentos econômicos, políticos, sociais e ambientais de um país afetam a realidade dos demais. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês foi aí acho que, se não me engano, foi no início do ano, quando teve lá os problemas das queimadas da Amazônia, né? Vários países se vários países se preocuparam com a situação do Brasil, né? Porque o que acontece, né? O Brasil é um grande fornecedor de commodities, né? E a Amazônia ela tem uma função importante aí para, né, o desenvolvimento ambiental do planeta, digamos assim, né? Então a Amazônia ela tem ela tem todo uma influência no sistema ambiental do planeta, né? E ela tem um certo efeito na questão econômica no sentido agrícola, né? Então um desastre na Amazônia, né, pode alterar as condições globais do planeta inteiro, as condições de clima, né, de questões ambientais do planeta inteiro. Então, as queimadas da Amazônia foi uma preocupação global, né? Porque a destruição da Amazônia pode afetar muitos e muitos países. Então, isso. E nós vimos, né, vários problemas que o Brasil teve aí, que o mundo teve com o Brasil também, né, digamos assim, quando estava tendo as queimadas da Amazônia. Não sei, não se fala mais desse assunto hoje na mídia, mas é interessante de a gente pensarmos nessa questão de que foi, né, a interdependência, né, desses países, a interdependência dos países faz com que as queimadas da Amazônia se tornem um problema global, né? Digamos assim, né? E seu impacto econômico na agricultura e na questão, né, do próprio capitalismo como um todo, né? Então ali, para nós encerrarmos a aula de hoje, a gente tem então os acontecimentos históricos importantes que traz a apostila. Se vocês forem abrir lá na página 6, vocês vão encontrar tudo isso que estou falando, né? Então você tem lá o Acordo de Bretton Woods, que determinou a liberação gradual do comércio internacional, o estabelecimento de regras para a circulação internacional de dinheiro, a adoção do dólar como moeda internacional e a liberação política e econômica dos Estados Unidos. Então o Acordo de Bretton Woods, se não me engano, foi na Inglaterra, né? Se não me engano, tem que ali no texto, se não me engano, fala isso. Ele teve então o principal, na verdade, acontecimento, a mudança que o Bretton Woods fez foi a questão, né, da economia ser baseado, né, na questão econômica dos Estados Unidos e a adoção do dólar, porque antes, né, isso vai ser um tema da nossa próxima aula, porque antes a utilização era feita, as relações econômicas, a base do dinheiro, né, dos países era feita com base no que eles tinham de reserva de ouro, né? E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, eles mudaram essa questão, né? E aí, então, agora o que acontece? As relações não são mais feitas em ouro, mas e sim com base nas reservas que o país tem em dólar. Né? Então, por isso de hoje a preocupação do valor do dólar com relação ao real, né? O dólar hoje aí, a última vez que eu vi estava 5,60, eu acho, né? Eu tenho que ver quanto que está hoje, mas o dólar está altíssimo no Brasil, né? Então, antes não era feito assim, era feito por base no que os países tinham em ouro. E agora não, são as suas reservas em dólar que define toda essa questão aí da relação. E isso é um efeito, né, da globalização econômica, é uma medida que aumentou a globalização econômica, digamos assim. Mas, para terminar a nossa aula, nós temos ali, então, a criação do FMI, o Fundo Monetário Internacional, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele na próxima aula, o Banco Mundial, o BID, né, o Banco Mundial para o Reconhecimento e Desenvolvimento. Ali são parecidos, dois, né, praticamente iguais, assim. A OMC, desculpa, a Organização Mundial do Comércio, e a ONU, a Organização Mundial das Nações Unidas. Né? Então, eu vou falar um pouquinho mais na próxima aula sobre essas organizações, mas elas hoje determinam muito as relações entre os países e como funciona a questão econômica. Então, isso é um dos principais acontecimentos aí desse mundo pós-guerra e do que acontece aí na formação da globalização econômica. E para encerrar, então, eu tenho uma atividade aí, né? Se vocês puderem pausar o vídeo nesse ponto para
copiar ali, né, as perguntas, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a ONU, né, e responder aquelas perguntas ali. Essas perguntas, para quem não tem apostila, copia do vídeo, né? Mas para quem tem apostila, na página 6, no final da página 6, ali em atitude sociológica, vai estar essas perguntas. Eu passei aqui para o slide, mas vocês podem pegar por lá, né? Então ali tem uma atividade para vocês fazerem essa semana aí sobre esse assunto no qual eu falei a importância da ONU e sua função. Beleza, povo? Então, desejo a vocês tudo de bom. Obrigado por ter assistido essa aula, né? Aquele abraço do professor Lucas para vocês. E, claro, né? Tem aí, eu não posso deixar de falar, viva a sociologia, a melhor matéria do mundo, a melhor matéria mais linda que existe. Valeu, meus irmãos. Um grande abraço a todos e se cuidem e até mais.